A paz do Senhor, nós estamos mais uma vez através do canal do Pastor Edivaldo. Nós vamos trazer ensinamentos a respeito da terceira lição da Escola Bíblica Dominical. E o tema é a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Lembrando que o tema do trimestre é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E hoje, para comentar esta lição, eu, evangelista Robson de Souza, e comigo aqui o pastor Ednei, que vai estar junto comigo comentando esta lição. Paz do Senhor, pastor Ednei. Paz do Senhor, pastor Robson. É uma alegria, um prazer poder estar aqui com você e compartilhar com todos vocês que acompanham o canal o ensinamento sobre essa doutrina que é muito importante. Aliás, ela é crucial para o Evangelho, né? Amém. E o texto áureo da nossa lição, ele diz, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nosso assunto, meus irmãos, para tratarmos aqui é a respeito da Trindade. Um só Deus em três pessoas. E o estudo da Trindade, ele é muito interessante e importante, que nós cremos em um só Deus, mas que ele subsiste em três pessoas distintas. Então, para um estudo como esse, nós temos que ter um sentimento de reverência muito grande, porque nós estamos diante de um dos maiores, se não o maior mistério que nós temos quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, né? Porque a Trindade, ela é a pedra angular da fé cristã, pastor Jesus. Exatamente. Né? A nossa fé, ela está baseada na Trindade, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos que compreender que é um só Deus. Então nós temos que estudar esse assunto com muita reverência para evitar grandes erros como negar a divindade de Cristo, negar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e tem comunhão conosco, né? Nós podemos estudar e temos que estudar para entender que Deus, ele não é como um autor, né, que faz três papéis diferentes, né, como muitas pessoas acham, que é um só Deus agindo em três papéis diferentes. Não, né? É um Deus, mas que subsiste em três pessoas. Então é muito importante, pastor Dinês, a gente trazer e estudar esse assunto para que possamos compreender, porque faz todo sentido na nossa fé, na fé cristã. Exatamente, extremamente importante, porque os irmãos vão acompanhar e ver que na lição de número 3, a Trindade, ela é apresentada de uma forma maravilhosa, e por ser uma doutrina que, infelizmente, isso desde lá dos princípios, né, dos primórdios da igreja, vocês vão ver que existem doutrinas errôneas que foram ensinadas distorcendo o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então, nessa doutrina, quando ela é mal entendida ou ela não é ensinada, entra aí os falsos ensinos. Uma linha de ensinos errôneos, como houve, né? Nós vamos aprender na lição aí que os irmãos vão ver, por exemplo, o unicismo, que não crê na Trindade, né? Unicismo, e tantos outros aí que negam a deidade de Jesus Cristo, não crê em Jesus como Deus, e outros, porém, que não crê que existe um Deus que subsiste em três pessoas, mas crê num Deus que aparece com três máscaras diferentes. Exato. Então, são caminhos errôneos e que nós temos que lidar com isso. Aliás, você que é professor, pode lidar com esse tipo de pergunta na classe. Exatamente. E o ponto 1 aqui, pastor Dinei, a gente dá sequência na lição, o ponto 1 diz construções bíblicas trinitárias. A unidade na Trindade. Então, quando a gente pensa nesse assunto, a palavra Trindade,
ela não aparece na Bíblia, né, pastor? Nós não encontramos essa palavra na Bíblia Sagrada. Porém, para chegar a entendermos a Trindade, exatamente a Bíblia Sagrada. Por quê? Essa palavra não aparece. Mas quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender e vamos perceber que a Trindade está lá. Ou seja, a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Não é isso? Exatamente. Inclusive, quando nós olhamos para... Porque a doutrina da Trindade, ela é bíblica de Gênesis ao Apocalipse. Embora muitos a negaram, mas ela é bíblica de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos o texto sagrado, vocês vão ver no capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 26, a expressão: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a Trindade já na criação. Na criação. Então, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes nesse Deus trino, que ao mesmo tempo é uno, isso desde o Antigo Testamento. Quando nós analisamos, por exemplo, no capítulo 3 do livro de Gênesis, o versículo de número 22, vocês vão ver que o texto sagrado: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Então a palavra está no plural. Aliás, o próprio nome Elohim, ele está no plural, né? Então mostra aí de maneira clara que o Deus Trino está lá nas páginas do Antigo Testamento, atuando de forma... E em outros textos, né, que nós vemos no Antigo Testamento, a presença da Trindade. E isso no Novo Testamento, vocês vão ver da mesma maneira, já no batismo de Jesus, né? No batismo de Jesus, nós vamos ver lá a pessoa do Pai, quando diz: esse é meu Filho amado, a pessoa do Filho, que está nas águas sendo batizado, e a pessoa do Espírito Santo, que de forma corpórea apresenta-se como pomba, né? Na forma corpórea de uma pomba. Então as três pessoas da Trindade estão registradas na Bíblia desde o Antigo Testamento, durante o Novo Testamento. Então é muito clara, tá? A doutrina da Trindade é autêntica e genuína. Está na palavra de Deus, não tem como tirar. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos encontrar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O senhor usou um exemplo aí, logo no princípio, né? Quando Deus estava criando, né? Gênesis 1:26, Gênesis 1:1, que quando se refere a Deus, a palavra é Elohim. E essa palavra é no plural. Por isso que é traduzida no façamos, né? Assim como nós. Exatamente. Né? E tem outras palavras como Adonai, que também se refere a Deus, que também é uma palavra no plural. E exatamente mostrando isso, né? A ação das três pessoas na Bíblia, né? Três pessoas distintas, porém um só Deus. E nós entendemos isso, pastor Guinei, quando nós falamos dessa ação, né, do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos que entender que este Deus trino, ele subsiste em três pessoas, porém as três pessoas elas têm a mesma majestade, a mesma glória, o mesmo poder, né? Então é isso que é o mistério, é isso que nós temos que compreender, que é um só Deus, subsiste em três pessoas, mas eles têm ações diferentes, né? Exatamente. Eles realizam coisas diferentes, mas é um só Deus. Por quê? Porque a majestade é a mesma, a glória é a mesma, o poder é o mesmo, né? Os pensamentos são iguais, as ações são iguais, mesmo fazendo coisas diferentes, né? Então nós vamos ver isso de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. É muito mais fácil, é claro, quando a gente estuda o Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento nós vamos ver diversas referências. Nós vamos falar de algumas referências, mas nós vamos ver diversas referências. O Senhor citou uma do Antigo Testamento, né? O Deus no início, na criação, falando e façamos assim como nós, né? Nós vamos ver aí o Deus, ou no plural, né? Quando nós vamos para o Novo Testamento, eu até citei um texto aqui, eu gravei um texto aqui, que está lá em Atos capítulo 20, verso 28, que diz assim:
atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu sangue. Então, um texto que não está explicando a Trindade, mas mostra a ação da Trindade, né? Isso nós vamos ver muito na Bíblia. Então nós vamos ver que é um rebanho do Espírito Santo, a qual o Espírito vos constituiu bispo, né? A igreja de Deus que foi comprada com o sangue. O sangue de quem? O sangue de Cristo Jesus. Então nós temos que ter este olhar. Um outro texto também, 1 Pedro, capítulo 1 e 2, que diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então nós somos escolhidos por Deus pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Ou seja, as três pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em situações distintas, mas que mostra a sua glória, a sua divindade, a sua deidade, né? Exatamente. Então é isso que nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia. A ação dos três, mas mostrando que são Deus, ou um só Deus. Exatamente. É aí que está o ponto-chave da doutrina, né? Que são um em essência, né? No poder, é um Deus, na mesma essência, no mesmo poder, mas que subsiste em três pessoas distintas. Aí entra a questão de são graus, né? São os atributos e etc. Né? Então, como o pastor disse, nós vamos ver, o pastor Robson citou aqui alguns textos, eu também posso citar aqui, por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo de número 2, diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. É interessante isso, que se vocês estão acompanhando o canal, na primeira aula, esteve aqui o pastor Edivaldo, o pastor Robson, falando exatamente sobre isso, o conhecimento de Deus por revelação. E com a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade, também é assim. Não é através de uma teologia humana que se conhece e se torna tão perceptível essa doutrina. Não é por especulação humana, não, de forma nenhuma. Da nossa cabeça. Não. É uma iluminação através do que Deus revelou. Exatamente, é justamente isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3 da carta aos Efésios. Ele volta dizendo aqui no versículo 4, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações me foi dada, conforme a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, o Espírito com letra maiúscula aqui. E seguindo essa leitura, vocês vão ver que no capítulo de número 4, o versículo de número 4 diz: há somente um corpo e um Espírito, o Espírito com letra maiúscula, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. E no versículo 5 ele diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E no versículo 6 diz: um só Deus. Então, o ensino da Trindade é muito claro e está espalhado nas páginas do Novo Testamento também, de maneira muito clara. E depois nós vamos ver ele no Antigo Testamento, que nós citamos alguns versículos aqui, né? Tem até um versículo lá em Isaías, né? Em Isaías capítulo 6 e o versículo de número 8, que nós temos a revelação também do Deus no plural, né? da Trindade. Nós vamos ver lá que quando Isaías, ele diz assim, depois disso, Isaías dizendo: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem me enviarei? A quem há de ir por nós? Por nós. Né? Mais uma vez, expressão no plural. Tem uma outra passagem também, pastor Dinei, no Antigo Testamento, que para mim o Antigo Testamento é o ponto mais difícil de nós encontrarmos a Trindade. Então merece um pouco mais de estudo, um pouco mais de pesquisa, mas nós encontramos. Tem um outro texto em Josué, capítulo 5, verso de número 13, que diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que pôs-se em pé diante dele um homem
uma espada. Chegou-se a Josué e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele lhe disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E lhe disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então aqui a gente já não vai ver mais a palavra de Deus no plural. Nós vamos ver uma ação de Deus conversando com Josué. Ele se apresenta como príncipe do exército de Deus. E a Bíblia diz que Josué se prostrou e adorou. E ele aceitou a adoração. Então possivelmente aqui nós podemos dizer que é a pessoa do Filho. O príncipe do exército de Deus que se apresentou a Josué. Josué o adorou. E esse príncipe do exército de Deus aceitou a adoração. Então nós vamos ver no Antigo, nós vamos citar no Novo, e nós vamos ver também ao longo da igreja, da história da igreja, através dos seus concílios. Nós vamos falar um pouco mais à frente, mas os concílios também através da ação do Espírito Santo, nós cremos assim, defendendo a doutrina da Trindade. É um Deus que subsiste em três pessoas. E isso é maravilhoso para nós. É muito interessante, porque a doutrina da Trindade, ela não fere o monoteísmo do Antigo Testamento, em hipótese alguma, não fere. Houve até muitos críticos no primeiro século criticando exatamente sobre isso, mas a doutrina da Trindade, ela não fere o monoteísmo do Antigo Testamento. O próprio tetragrama lá, que apresenta o nome de Deus no Antigo Testamento, quando nós analisamos lá no Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, fala lá: Eu sou o Senhor. Então está aplicando ali a um Deus que é dominante sobre tudo e todos. Então ali aparece o nome de Deus como o Deus, como o Senhor. Mas esse mesmo tetragrama, ele aparece no hebraico, apresentando também a Trindade. É interessante isso, entendeu? Então quando nós lemos, por exemplo, no Salmo 110, o versículo 1, aliás, o próprio Jesus citou isso acerca dele mesmo, quando ele diz, Davi chamou a quem de Senhor, Ele diz, lá no Salmo 110, o versículo 1, diz: Disse o Senhor a meu Senhor. Então ele estava falando ali de quê? Dele como filho de Deus, como participante da Trindade. E Davi, ele cita isso no Salmo 110, versículo 1, tá? E essa mesma história no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 3, tá dizendo isso. O Isaías 42, versículo 1, ele fala: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, no Antigo Testamento, a mensagem da Trindade também está implícita, sem, de forma alguma, contrariar o monoteísmo. Nós cremos num Deus, mas que ele subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não há diferença, Não há. A essência é uma. A essência o poder é um. O poder, a glória, a majestade, os pensamentos, os projetos, a grandeza, aquilo que eles não compartilham com os aquilo que eles não compartilham com o homem. Todos os três têm o mesmo poder, a mesma glória. Vontades. É interessante porque chegou uma pessoa enferma até Jesus e perguntou: Senhor, se quiseres, pode me curar. Jesus diz: Eu quero. Como Deus, ele tem a sua vontade, mas em nenhum momento a vontade de nenhum das três pessoas contraria o Deus Trino. É interessante isso. O Espírito Santo também tem vontade própria, porque a Bíblia diz que ele distribui os dons conforme ele quer. É a vontade própria. Assim como o Pai, segundo a sua vontade, ele efetua o seu querer, conforme ele quer. Mas em nenhum momento as vontades dos três contrariam a Trindade. Amém. E no ponto 2, Dinei, diz o Deus Trino e Uno. O tópico 2 diz assim: a Trindade. E é interessante que nós vamos ver, nós estamos comentando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós enxergamos a criação do Deus subsistente em três pessoas. E é interessante que o próprio Jesus, quando você vai nos Evangelhos, o próprio Jesus, ele faz algumas declarações interessantes. Por exemplo, Jesus ele diz assim lá no livro de João: Eu e o Pai somos um.
né? Jesus diz lá no livro de João também, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então Jesus está mostrando aí que Ele e o Pai é o que nós estamos falando. É um Deus. Exatamente. Que subsiste em 3 pessoas. Nós vemos também, com relação ao Espírito Santo, né, na Bíblia, nós vemos Jesus Cristo, e são declarações de Cristo aqui, nós vemos Jesus quando ele, lá no livro de Marcos, capítulo 3, Lucas também relata, Mateus também relata, mas eu me recordo aqui do livro de Marcos, quando os fariseus estavam acusando Jesus de realizar milagres, né, através de Belzebu, e aí Jesus diz o seguinte, olha, quem peca e blasfema, todos os pecados serão perdoados, mas aquele que peca contra o Espírito Santo, contra este pecado não há perdão. Ou seja, o Espírito Santo é Deus por quê? Porque se pecarmos contra Ele, nós não receberemos nem perdão, ou seja, só existe pecado contra Deus. Ninguém peca contra os homens. Por quê? Porque a lei é de Deus, né? Os mandamentos é de Deus, a vontade é de Deus. Então, se está falando a respeito do pecado contra o Espírito Santo, né? Está mostrando que o Espírito Santo também é Deus, ou a deidade. É interessante isso, pastor. No livro de Atos, capítulo 5, quando nós vamos ver que os crentes levavam suas ofertas, os seus bens, e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas tem 2 personagens lá, Ananias e Safiras, que resolveram mentir. Eles combinaram antes de levar uma parte só. E Pedro, quando diz lá no versículo 3 ao 5, ele diz lá, olha, vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. E o texto, é claro, no capítulo 5, versículo 3 ao 5, que ele diz, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E Pedro termina dizendo o seguinte, vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Então, Pedro deixa muito claro e afirma ali que o Espírito Santo é Deus. É Deus. Tá? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala lá que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O texto é muito claro, e o Verbo era Deus. Na construção da tradução do novo mundo lá, eles mudaram o sentido dessa palavra, né? Colocaram no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus com letra minúscula. Mas no original, no grego, vocês vão ver que aparece fortalecendo mais ainda a deidade de Jesus. Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era o Deus. Então Jesus é mostrado ali como Deus. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 11, diz assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, está permeado nas páginas do Novo Testamento, nas cartas paulinas e as outras, que Jesus, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Como também os 3 subsistem na pessoa de Deus. Exatamente. Quando você usa do verbo se fez carne, fala assim, e o verbo se fez carne estava com Deus. Com Deus. Né? Interessante. Né? E é isso. Então nós vamos ver aí, só nos evangelhos que citamos aqui, Cristo se mostrando como Deus, o Espírito Santo, a Bíblia nos mostrando que Ele é Deus, e o próprio Deus, quando diz e o verbo se fez carne estava com Deus, mostrando aí a sua divindade também, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito interessante isso. Só que, pastor Dinei, nós vamos ver também que existe algumas crenças aí, que é o nosso tópico 3 aí. Exatamente. Algumas crenças inadequadas, né? E até o texto cita aqui os monarquistas dinâmicos, né? Que diz assim, trata-se de um movimento que surgiu após a metade do segundo século, em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um dos alicerces cristãos daquela geração, polemizou com eles, chamando-os de monarquistas, governo, exercício por um único soberano. Eles ensinavam que Jesus recebeu dinamis, poder em grego, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmavam
que Jesus é divino por ocasião da sua ressurreição. Ou seja, é uma visão que, se as pessoas não tomarem cuidado, ela confunde. É por isso que nós temos que ter uma reverência, um cuidado muito grande quando nós estudamos a respeito da Trindade, porque essa visão monarquista aqui, que foi combatida, ela diz que Jesus ele recebeu poder depois do seu nascimento, ou depois do batismo, ou depois da sua ressurreição, e não é bem isso que a Bíblia mostra, né? É como se Cristo tivesse recebido o poder divino logo depois do seu nascimento, né? E não é isso que a Bíblia mostra para nós, pelo contrário, quando nós lemos em Gênesis, façamos, ou seja, desde o princípio. Exatamente. Quando nós vamos para algum texto, por exemplo, do apóstolo Paulo, né, que antes da fundação do mundo, exatamente, todas as coisas é por ele, para ele. Né? Nós temos uma outra visão. A deidade de Jesus transcende isso, né? Bem lá atrás, o próprio Isaías, né? Você lê o capítulo 9 de Isaías, já havia profetizado acerca da deidade de Jesus, né? Então, esse ensino, essa doutrina, ela é um erro grave, pois Jesus, ele, quando nasceu, ele já foi chamado de o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus conosco. Então, ele não passou a ser Deus. O interessante é que eles... porque são chamados de monarquista, né? Por quê? Porque exército de um senhor só. A princípio parece que estão defendendo uma causa nobre, né? Que eles creem só num Deus. Mas eles apresentam a sua crença negando a Trindade. Negando a Trindade. Então eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus, como está escrito aqui, ele recebeu o poder e se transformou numa deidade na ocasião do seu batismo, tá? Porém, isso pelo contrário, a gente vê ali no batismo a Trindade se apresentando, né? Então isso é muito, muito errôneo. E o próprio Deus deu testemunho dele, né? Quando batizou, né? O próprio Deus deu testemunho dele no batismo de Jesus. Quando Jesus sobe ao monte, né, que ele vai ter um encontro com Deus, e lá está as três figuras também do Antigo Testamento, o próprio Jesus, o próprio Deus, né, concretiza que Jesus é o Filho dele, né? Então isso daí são crenças inadequadas que nós vamos vendo. Nós temos aqui também o arianismo, né, que é o que o senhor comentou, que daí vem algumas religiões e algumas crenças e seitas, né? Que o arianismo, eles pregavam que Jesus, ele não era da mesma essência que Deus, né? Ele não tinha a mesma essência que Deus. Eles afirmavam que Jesus, ele era como se fosse uma terceira criação, né? Então, são algumas questões até absurdas, né? São questões até absurdas. E quando você analisa essa questão do arianismo, o Ario era um presbítero da igreja primitiva, mas que ele passou a entender essas questões de forma diferente. Tá? Então, quando você olha na igreja primitiva, à luz dos evangelhos, de Atos dos Apóstolos, vocês não vão ver nenhum questionamento sobre a Trindade. Por que não vê a Trindade? Porque está aqui, não havia questionamento. Só que com o crescimento e a expansão do evangelho, a igreja foi abrangendo espaços e crescendo, tanto espiritualmente quanto na questão da geografia, né? E então a igreja chegou em certos lugares onde predomina o grego, romano. Então começou a aparecer alguns conflitos. O próprio apóstolo Paulo ele deixa muito claro isso. E essas ideias começaram a conflitar a doutrina bíblica. Então precisou apresentar algo mais concreto sobre a doutrina. Então daí começa a aparecer a doutrina da Trindade especificamente, né? Como a palavra Trindade começou a aparecer, que não era citada antes. Não era citada antes. E interessante que Paulo nos ajuda muito nessa questão, né? Porque, Mordinei, sendo bem lógicos aqui, é claro que hoje nós temos a Bíblia, claro que mostra isso de forma bem objetiva, temos livros, estudos, né, que vai nos auxiliando, mas quando nós estudamos esse assunto,
e paramos para pensar assim friamente, realmente é um assunto que traz um conflito, né? Você crer, você pensar, são três pessoas distintas, mas temos um só Deus. Então isso traz algum conflito. É claro que esse conflito ele termina quando nós vamos para as Sagradas Escrituras. Exatamente. Eu acho que o problema de muitos estudiosos, de muitas pessoas que levantaram essa questão, é que eles partiram muito para o lado teórico, deixando um pouco as Sagradas Escrituras de lado e partindo um pouco para o que estava dentro da cabeça deles. Porque quando a gente para pensar e analisar, se a gente não volta para a Bíblia, a gente vai criando margens aqui para vários assuntos, várias histórias, né? Vários pontos. E Paulo nos ajuda muito. Eu gosto muito quando nós lemos lá em 2 Coríntios 13, que Paulo deixa bem claro, né? Quando ele está se despedindo da igreja e ele abençoa as pessoas, e ele abençoa as pessoas mostrando aí a Trindade. Né? A Trindade. Ele fala sobre a graça de Cristo, ele fala sobre o amor de Deus e a nossa comunhão com o Espírito Santo. Né? Então ele não está explicando a Trindade, mas ele está abençoando as pessoas, né? A igreja de Corinto, através da Trindade. Isso é uma coisa assim, deixa bem claro para nós que naqueles dias não havia nenhum problema quanto a essa doutrina. Os irmãos aceitavam de bom grado e o próprio apóstolo Paulo aplicava ela sem nenhum problema. Porque ele não está explicando a doutrina da Trindade aí. Ele está falando de algo que era comum, meus irmãos. Então os irmãos criam num Deus, Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo, eles criam no Pai e no Espírito Santo. Então, tanto é que Paulo, quando os abençoa, ele transmite a bênção apostólica, ele fala dessas três pessoas. Então não tinha nenhum problema. Então onde que veio esses problemas, essas questões? É exatamente o que a lição está dizendo. São crenças inadequadas que vieram a partir do primeiro século, né? E começaram a contaminar a mente dos primeiros cristãos. Exatamente. E eles partiam do ensino de Cristo, né? Porque quando Cristo, eu me lembro do senhor ter mencionado, quando Cristo ele está falando a respeito do batismo, fala, né? Que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles partiram daí. Cristo já mostrou isso, os apóstolos, Pedro mostra isso, o apóstolo Paulo mostra isso, eles não tinham dificuldade nenhuma. E nós temos que, como nós estamos falando de um ensino aqui para uma classe de escola dominical, temos que mostrar que existem essas visões inadequadas, mas nós temos que provar através das Sagradas Escrituras que isto é uma visão errada. E a Bíblia deixa bem claro, e nós temos que lutar para mostrar através das Escrituras que a Trindade, apesar dessa palavra não aparecer na Bíblia, ela existe. E a Bíblia está recheada de assuntos a respeito da ação do Deus Pai, Filho e também do Espírito Santo, que é o ponto 4 da nossa revista, pastor, que fala das respostas às objeções acerca da Trindade. A igreja primitiva, houve alguns concílios, né? Eu me lembro do concílio de 325, né? E o primeiro concílio da igreja primitiva, que foi o concílio de Nicéia, né? Que eles tratavam exatamente sobre este assunto, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, se era o filho, né? Se era Deus ou se não era Deus, se tinha menos poder do que Deus, e eles foram tratar exatamente desse assunto. E no final do concílio chegaram à conclusão de que Cristo era Deus ou é Deus. Exatamente. E houve outros concílios. Por exemplo, em 351, houve um outro concílio também, que tratavam do mesmo assunto, do mesmo problema, né? Eles vinham com o mesmo pensamento lá do concílio de Nicéia, tá? E aí também lá chegou-se à conclusão de que Cristo era ou é Deus. E por último, em 381 a.C., veio o concílio em Constantinopla, que aconteceu. E neste concílio surgiu o concílio de Niceno, ou Tratado de Niceno, que veio de uma vez por todas bater o martelo. Bateu o martelo, a partir dali. Que Cristo
tanto o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, os três são Deus, né? Um Deus subsistente em três pessoas, não é isso mesmo? Exatamente. Vale a pena lembrar que os concílios, eles tomaram por base a palavra de Deus, e aliás, no último concílio de 381 de Constantinopla, eles resumiram ao fim do concílio dizendo o seguinte, que a doutrina da Trindade, ela é bíblica, de Gênesis ao Apocalipse. Então, eles definiram tudo dessa maneira. E é importante que também, além deles se basear na Escritura, no testemunho de Cristo, dos apóstolos, nós vemos também que eles se basearam nos teólogos, nos irmãos ensinadores, dos bispos dos primeiros séculos, né? Onde aparece o caso de Tertuliano, né? Tertuliano, que ele é da cidade de Cartago, tá? No norte da África. Ele viveu do ano 155 a 224, entendeu? Ele se basearam também em Orígenes, tá? Que nasceu em 185 a.C. na Alexandria do Egito. Se basearam, tá? Em Atanásio. Atanásio foi também um fiel contradizente do arianismo. E ele contradisse o arianismo, entendeu? Os pais capadócios, que basicamente são o Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Eles são chamados pais capadócios. E Agostinho de Hipona também, que Agostinho era do ano 354 ao 432. Ele é reconhecido como um dos maiores gênios da teologia de todos os tempos. Então, a palavra desses grandes homens de Deus valeu muito para que se definisse a doutrina da Trindade. E eu até anotei aqui esse concílio que houve em 381, né, que foi esse último concílio, né, a respeito deste assunto. A Trindade foi mantida, né? E aí surgiu aí o Credo de Niceno, na verdade, que é o nome. E lá no Credo de Niceno está escrito assim: cremos em um só Deus, né? Um só Deus, e em um Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai, luz de luzes, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não feito, sendo de uma substância como a do Pai. E cremos no Espírito Santo, que é o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado quem falou pelos profetas. Então nós vamos ver aí nesse credo de Niceno o que nós falamos ao longo de toda essa aula, e eu acho que é o foco que o professor tem que enfatizar. Bem claro, né, que nós estamos adorando a um só Deus, três pessoas, que age em situações diferentes, de formas diferentes, mas é o mesmo Deus. Não deixamos de ser monoteístas, né? Cremos ainda em um só Deus, agindo em situações diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continuamos sendo monoteístas. Essa é a grande questão. Nós continuamos defendendo a bandeira do monoteísmo. Nós não temos três deuses. Nós servimos a um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não é um Deus com três máscaras, que nem nós falamos no começo. Exatamente. É o mesmo Deus agindo em situações diferentes. Eu estava até lendo sobre isso o bispo Sabélio, né? Sabélio, que ele iniciou essa doutrina, que era, ele cria, tá? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, de que Deus aparecia. Entendeu? Quando ele via o Pai aparecendo, ele é Deus. Quando ele viu o Filho aparecendo, ele é Deus. Quando ele viu o Espírito Santo aparecendo, ele é Deus. Só que ele cria de que maneira? Que o mesmo Deus que aparecia hoje como Filho, aparecia amanhã como o Espírito Santo e aparecia depois como o Pai. E não um Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas é um Deus que ele aparecia com três máscaras. Então, essa é a doutrina do unicismo, que se baseia aí. Não é assim que nós cremos, porque isso não é bíblico.
Isso não é bíblico. Porque senão nós não veríamos nas páginas da Bíblia as 3 pessoas da Trindade aparecendo distintamente e no mesmo espaço de tempo. No mesmo espaço. Às vezes no mesmo local. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso, e a gente finalizar o pensamento aqui, né, concluindo, maravilhoso porque nós podemos enxergar aí a ação de Deus, né, do Deus misericordioso, né, o Deus que planejou salvar o homem, né, e trabalhou nesse sentido, né, e o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham nesse sentido. A misericórdia, é glorioso saber que o Deus é o Deus Criador, que é o Deus que enviou o seu Filho, né, esteve nessa terra para morrer, para nos salvar, e o Filho nos dando graça, os filhos nos consolando, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, né? Eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo. Ou seja, é um Deus que nunca nos abandonou, né? É a ação da Trindade, um só Deus, que nunca abandonou a raça humana, e prometeu ainda que o Filho vai voltar para buscar, para morarmos junto com eles, né? Muito glorioso, muito glorioso. Para encerrarmos, pastor, Gálatas capítulo 3 diz o versículo 20: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Deus é um. Então é assim que nós cremos, num Deus que é um, que subsiste em 3 pessoas, no Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Amém, graças a Deus. Então nós finalizamos aqui. Deus abençoe, pastor Genê. Amém, é um prazer. Um prazer muito grande, uma alegria poder estar aqui com todos vocês. Amém. E lembrando que nós finalizamos aqui os subsídios aí, né? Uma linha de pensamento a respeito da 3ª lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. E lembrando que nós estamos falando através do canal do pastor Edivaldo. Hoje o pastor Edivaldo não esteve conosco, né? Mas abriu espaço aqui através do seu canal para que pudéssemos falar a respeito dessa lição. Então Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês. Amém.